Sido com o Pai. Bom, o nosso convidado de hoje vem da Diocese de Pouso Alegre. Aliás, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Tatá. Tatá, que por muitos anos esteve à frente da Renovação Carismática Católica. Eu tenho muita saudade dessa época, Tatá, e do seu macacão, né? Para ele que andava de macacão. Tatá, você é um cara que todos nós, os mais antigos da Renovação Carismática, temos um carinho e um respeito muito grande por você. E a Diocese de Pouso Alegre faz um trabalho a nível de Renovação Carismática Católica fantástico, que deveria ser copiado em muitas outras dioceses. Realmente é um trabalho de evangelização, de formação, e é maravilhoso. E o nosso convidado é de Itajubá, correto? Olha, pensa num jovem que tinha tudo para dar errado, fez tudo complicado, mas é interessante como Deus, ele anda resgatando jovens que estavam no caminho das drogas, da prostituição, da violência, e resgata, e não apenas resgata, mas os transforma em pregadores da palavra, pessoas que evangelizam para valer. E o testemunho de hoje é um desses jovens. É bacana trazer aqui no PHN jovem, que nós que estamos há muito tempo na caminhada, por exemplo, você sabe, eu não escondo a minha idade, eu sempre digo e faço questão de dizer, eu tenho 51 anos de idade. O fato é que quando eu cheguei na Canção Nova, eu tinha 27, Tiba. 27, cara, ó, 24 anos já se passaram, e a gente se preocupa muito com uma nova geração que vem para fazer o trabalho. Por isso que de vez em quando você vê aqui o Emanuel apresentando o programa, o Peter apresentando o programa, o Tiba aqui, que apesar dos seus longos cabelos é um cara jovem. Cheguei cabeludo aqui. Chegou cabeludo. Cheguei com 20 anos aqui. Você fazia trança aqui. Não, também não. Eu lembro. Mas o Tiba, eu sou muito preocupado com isso, essa sucessão. E quando eu posso trazer aqui um jovem que está evangelizando, meu coração fica muito feliz. Está pronto o grupo, hein, galera? Então, você de casa, presta atenção no testemunho de hoje e veja, se o seu filho está na droga, se o seu filho está na prostituição, se o seu filho está na violência, na depressão, se o seu filho está longe de Deus, está no pecado, calma. O que você investiu nele tem retorno. Agora, você tem que dar testemunho, ser coerente, ter muito amor dentro de casa, presença, porque um dia o seu filho volta para Deus. E é a história desse cara que nós vamos contar aqui agora. Vem para cá, Rodrigo dos Santos Jesus. E Javenici. Bom, antes de começar a entrevista, eu quero primeiro me hidratar. Por favor, música para tomar a água, Canção Nova. Eu quero ver. Close, por favor, close. Vai lá. Água nova. Mais pureza em sua vida. Se você não tem água, Canção Nova no supermercado, uma vendinha perto de você, aí, pelo amor de Deus, é só entrar em contato com a Canção Nova. Peça água Canção Nova, a água que hidrata até a alma. Nossa. Rapaz. Meu amigo Rodrigo, posso chamar de Rodriguinho? Pode chamar de Rodriguinho. Rodriguinho, já te conheci um tempo atrás, lá em Andradas. Aliás, a cidade de Andradas inteiro parou de novo para assistir TV Canção Nova. Te conheci na casa do Paulinho e a Ângela. Isso. Um casal, assim, referência na Renovação Carismática Católica do Sul de Minas. Inclusive, estão aqui, né, nos visitando hoje. E quando eu te conheci, eu ouvi falar muito de você, né, que você realmente é um jovem que foi resgatado por Deus e se tornou, né, vem se tornando um grande pregador da palavra de Deus. E eu fiquei, assim, super feliz, né? Mas vamos contar a sua história. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Dunga, e todos aqueles que estão acompanhando, a galera, meus amigos, a galera da Javenice, e toda a juventude, galera que dessa semana, agitação, depois do vídeo que foi postado no Facebook, a galera toda lá mandando, PHN. Que beleza. E hoje eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas, assim como Ele fez na minha vida. Eu fui um jovem que eu tinha um lema na minha vida.
eu vivia em busca da felicidade. Uma grande satisfação no meu coração e sempre eu queria mais. E eu sempre destacava nas coisas que eu fazia. Primeiro eu comecei a jogar futebol e depois o futebol já não satisfazia. Comecei a fazer capoeira, me tornei professor de capoeira. Depois, uma vez, eu estava num carnaval e querendo pegar a mulherada, estava difícil, não tinha conversa. Comecei a dançar e aprendi a dançar na hora. Me tornei professor de dança. Que tipo de dança? De axé. Axé. Na época, era o que estava bombando, na época era o axé. E eu cheguei ao ponto de dar aula de axé também. Ou seja, aula de capoeira, aula de axé. Parece que você também trabalhava em academia. Isso, aí eu entrei na academia, comecei a ficar na academia, nesse embalo eu fiz vestibular, passei na faculdade de Educação Física e eu já tinha um namoro, começou com 16 anos, só que eu não conhecia a palavra de Deus, vivia um namoro de uma maneira desregrada, e aí nesse embalo de ficar muito conhecido, ainda eu entrei num grupo de dança, que chamava o Movimento Axé, que na época estava bombando, e eu comecei a sair com muitas garotas, e um dia essa minha namorada deu um pé na minha bunda. E no Mandou você embora. Mandou embora. No primeiro momento eu não estava nem aí, eu queria curtir, sair, só que sempre eu voltava sozinho, porque eu não queria compromisso com ninguém. E eu fui cada vez mais entrando nesse mundão, conhecendo novas amizades. Na faculdade, comecei a participar de algumas festas de república, e isso foi um embalo para mim experimentar pela primeira vez na minha vida a cocaína. Eu já tinha usado drogas com 14 anos, eu usava uma droga de cavalo, que chamava Potenai, que tinha um efeito parecido com a da cocaína, e eu usava ela para me dar mais ânimo, e às vezes eu ficava por 2, 3 noites sem dormir, e eu gostava de injetar ela para ir para a balada na quinta, voltar no domingo. Era uma droga usada em animal, cavalo. Em cavalo e cachorro. Para que o cavalo e o cachorro usavam isso Para aí? competição de corrida. Então, você Eu imagina... não estou imaginando um cavalo viciado, cara, aplicando essa Potenai, mas era droga para corrida. Para corrida. E aí você ficava doidão. Chegava na festa, eu era o último. Acabava a festa, eu tinha gás ainda aí. Ficava 48 horas sem dormir. Só que foi perdendo o controle. Primeiro nessa curtição, e eu comecei já a injetar antes. Eu começava a injetar essa droga no ombro, né, com a seringa. Depois eu comecei a injetar na veia, porque ela já foi perdendo o efeito. No começo eu tomava 3 ml, depois eu já estava tomando 10. E tomando essa droga todo dia. Daqui a pouco já foi perdendo o controle. Tinha dia que eu tomava 20 ml dessa droga. Começava a ficar muito louco. E um dia, lá na academia, que eu estava fazendo um estágio, o chefe lá do serviço me catou usando droga antes de dar uma aula e me mandou embora por justa causa. Eu já estava assim, desequilibrado por ter perdido aquele namoro. Depois, eu tive que sair da academia e eu também saí da faculdade. Então, com 18 anos, tudo aquilo que eu tinha conquistado se desmoronou. Construí a minha casa verdadeiramente sobre a areia e ruiu. E o que aconteceu? Eu fui ficando mais revoltado. E ele falou assim, eu lembro que ele falou para mim, só que a sua carreira acabou. Eu falei, acabou nada. Eu fiquei revoltado, aí eu fiz um monte de tatuagem no corpo, uma ave fênix, uma flor de lótus, né? Para falar que eu ia ressurgir das cinzas, a flor que nasce no lixão. Isso tudo com 18 anos. Com 18 anos, naquela loucura. Ressurgir das cinzas com 18 anos. E aí eu comecei a fazer um monte de tatuagem, e as coisas foram perdendo o controle, porque eu ia para as baladas agora, não só para ficar com as meninas, mas eu ia lá na balada para brigar. E eu comecei a andar com algumas más companhias, tinha uma turma nossa que era os cães de briga. Então você já tenta imaginar. Cães de briga. Isso. Só um adendo aqui. Você começou a andar com más companhias. Na verdade, você já era uma má companhia, né? Já era uma má companhia, mas essa turma era... A mãe dos rapazes que ele andava falava a mesma coisa, mas dele, né? Meu filho anda com o Rodrigo. É sempre assim. E aí, nós íamos para as baladas e começávamos a brigar nessas baladas. Uma cidade que eu já evangelizei muito, que é Maria da Fé,
Até mandar um abraço para a galera de Maria da Fé, mas eu lembro que eu ia a algumas festas lá e a gente arrebentava, acabava com a festa, brigava. Ia com a disposição, com a intenção de realmente brigar. De quebrar, revoltado. E aí eu comecei a usar cada vez mais drogas. Eu misturava o Potenai com a cocaína, e às vezes eu começava a me embriagar, e foi perdendo o controle. Nesse meio termo de usar drogas, eu briguei com os meus 2 irmãos. Eu fiquei por 3 anos sem conversar com meus 2 irmãos, às vezes por causa das crises de abstinência que dava, ficava revoltado, falava alguma coisa, eu não tinha paciência dentro de casa, fiquei sem conversar com os meus 2 irmãos. Nessa tensão, a minha mãe, ela ficou doente, acredito que seja por causa dessas preocupações que eu dava, ela teve hemorragia interna, ficou anêmica, e nessa época o meu pai teve pressão alta, infartou e foi para São Paulo. A minha vida tinha virado um inferno. E sempre eu saía para quebrar tudo, para brigar. E as coisas iam cada vez mais perdendo sentido. Eu lembro de uma vez que eu estava muito louco, comecei a usar drogas, era por volta de 4 horas da tarde, 1h da manhã, eu estava lá de frente para uma igreja, lá na rodovia, que é em frente da minha casa, perto da minha casa. Num ato de loucura, eu coloquei a minha bicicleta de ponta cabeça no meio da rodovia. E eu falei assim, ó, o primeiro carro que passar, eu vou pegar a minha bicicleta e vou tacar nesse carro. A pessoa vai sair e eu vou matar essa pessoa, ela vai me matar. Porque eu saía para a rua, arrumando briga com alguém, para ver se alguém dava um tiro na minha cabeça. Era vontade de se matar. Né? Se matar. E aí, eu lembro que eu fiquei por volta de 1h ali e não passou carro algum. Num sábado, numa rodovia movimentada de Itajubá. Eu lembro que eu estava tão louco que eu saí quebrando tudo no meu bairro, gritando, invocando o demônio. Eu estava tão louco que eu entrei lá dentro de casa e eu comi 4 bife cru, revoltado. Mas ninguém veio falar comigo. E as coisas iam acontecendo assim na minha vida, e cada vez mais destruição, e chegou ao ponto de eu entrar em depressão. Eu entrei numa depressão profunda, e nessa época de depressão, eu comecei a usar maconha. Normalmente o jovem ele começa pela bebida e a maconha. Eu já fui o contrário, porque eu queria curtir, não ficar lesado. E eu comecei a usar a maconha, só que de maneira descontrolada. Eu usava 10, 11 baseados por dia. E aquela droga me levava a uma depressão profunda. E quando eu usava essa droga, eu tinha desejo de me matar. Por várias vezes eu pegava, ia para a cidade de Piranguinho, que é uma cidade do lado, uns 13 quilômetros, usava a droga lá e voltava de madrugada andando, torcendo para uma carreta passar por cima de mim. Mas não acontecia nada. Eu tentava ter overdose, eu saía na rua para brigar e não acontecia nada, porque hoje eu percebo e vejo na minha vida que Deus, de fato, tinha um projeto para a minha vida, mas eu não percebia. E eu fui entrando em depressão, de não sair mais dentro de casa, de já não perder o ânimo de fazer a barba, de cortar o cabelo. Teve uma época que eu tinha trança no cabelo, viu, falando aí, eu já lembrei. Tinha trança, chegou ao ponto de juntar rato no meu quarto. A minha mãe não sabia o que estava acontecendo, minha mãe colocou o veneno de rato, eu tinha parado de estudar. Numa das noites que eu estava me drogando, eu falei, já sei, vou tomar esse veneno de rato e eu dou um jeito na minha vida. A hora que eu fui pegar o veneno de rato, eu lembrei da minha mãe que estava doente. E falei, nossa, se minha mãe me encontrar morto aqui, ela vai achar que o problema da minha vida foi ela que não me deu amor, que não me deu atenção. Você ainda conseguiu, apesar de tanta loucura, raciocinar. Naquele momento. Você interromper só um pouquinho, que é interessante isso, gente. Às vezes, a gente está numa linha, numa noia, né? Uma noia, por isso que existe metanoia, né? Meta é mudança, noia é pensamento. Às vezes a gente está numa noia, numa linha de pensamento tão destrutivo, interessante que muitas vezes é sem motivo. Né? O Rodriguinho começou pela cocaína, ou seja, começando e a coisa foi muito intensa e nem havia um motivo para tudo isso. Uma revolta interior com a vida. Motivo real para tudo isso. Mas mesmo diante a um quadro tão ruim, tão drástico, como Deus consegue buscar na vida de alguém algo bom? Porque a restauração,
Começa a partir do algo bom. Vou te dar um exemplo. Um quadro famoso, pintado por um pintor famoso, pegou fogo, suponhamos. Né? Pegou fogo e queimou lá, e perdeu 30% do quadro, 70% do quadro. Aí é chamado aquele que vai restaurar, o restaurador. Ele vai restaurar o que queimou a partir daquilo que está bom. Analisando o que é bom, ele começa a restaurar o que se perdeu, aquilo que se queimou, que se rasgou. Então, o olho do restaurador, ele é minucioso, ele vai naquilo que é bom. Ou seja, ali você manifestou algo bom, você mesmo diante de tanta loucura, Pensei você na minha não, mãe. peraí, a minha mãe, eu não posso morrer, porque senão a minha mãe vai achar, quer dizer, o amor pela tua mãe era esse germe do bem, que a gente traz dentro da gente, Tiba. Quer dizer, todo mundo tem isso dentro da gente, dentro de si, aliás, todo mundo tem algo, quer dizer, você conseguiu pensar na tua mãe. Então, aí eu pensei na minha mãe e falei, eu vou fazer uma carta para ela. Só que eu tinha parado de estudar também. Saí da faculdade. E eu tinha rasgado tudo, queimado tudo. Falei, nunca mais vou estudar. E aí, quando veio, eu fui no centro no outro dia para comprar uma carta. E aí eu encontrei com um amigo da cidade, o centro de Itajubá. Às vezes eu falo direto. E aí eu fui no centro da cidade para comprar uma carta para escrever, para falar para ela. E eu ia subir num morro que tem lá frente de casa. E quando eles me encontrassem, eu já ia estar morto lá. Nisso veio um amigo meu que fazia aula comigo de dança, que chama Patrick. Ele nem sabe disso, talvez agora ele vai saber dessa verdade, que Deus usou dele também, sem ele saber. E aí, eu conversando com ele, de repente, ele me fala assim, por que você sumiu? E eu comecei a dar aquelas mentiras, né, aquela hipocrisia. Estou indo para outro lugar, curtindo em outras cidades, cansei de Itajubá, e nós fomos conversando. De repente, ele fala assim para mim, sem saber o que estava acontecendo na minha vida. Veneno de rato não mata. Contando de uma menina que tentou se suicidar, porque terminou com um namorado. Ele era enfermeiro, trabalhava no hospital. E aí eu parei, e eu voltei mais revoltado ainda para minha casa. Porque eu falei, eu vou tomar esse veneno e ainda vou ficar ouvindo sermão do meu pai com a minha mãe. Eu voltei mais revoltado, e aí eu entrei numa depressão profunda mesmo, de não conseguir levantar da cama. E isso foi se agravando. Dos 18 aos 21 anos. Com 20 anos, para os 21 anos, isso. Eu entrei numa depressão profunda mesmo. E aí, um dos meus amigos começaram a perceber que eu era o cara que saía com eles e, porque eu dançava, eu apresentava mulher para todo mundo e eu não saía mais. E aí, quando veio um dos meus amigos, ficou insistindo comigo para a gente sair, eu falei, eu não quero mais, não quero sair, perdi o ânimo. Aí ele falou, vamos na cachoeira então? Eu falei, vamos. Aí nós fomos numa cachoeira, num sábado, sentamos no alto de uma pedra, tinha uma queda de 50 metros, ele não sabia, mas eu estava planejando de pular lá de cima. E nós começamos a enrolar o baseado de maconha, a fumar aquela noia, e de repente ele faz uma pergunta assim para mim, quem é Deus? Do nada. Do nada. Os dois fumando maconha. Os dois fumando maconha, chapado, e ninguém era de igreja. E aí eu comecei a rir e a zombar de Deus, porque eu não sabia responder para ele se Deus era Jesus, se Deus era José, quem que veio primeiro. Eu comecei a rir de Deus, porque eu parei de ir na igreja com 11 anos, quando eu fiz a primeira comunhão, depois não fui mais. E aí, quando o meu sorriso acabou, deu uma falta de ar muito grande e eu comecei a chorar. Uma angústia que veio, parece que estava quebrando meu coração. Eu olhei para o alto da cachoeira e falei para o meu amigo assim, será que se eu subir lá em cima eu vou me encontrar com Deus? Aí meu amigo achou que eu estava ficando louco de vez. Pegamos as nossas coisas, meu amigo ficou assustado, fomos embora, era um sábado, por volta de umas 4 horas da tarde. Cheguei lá em casa, a casa estava aberta. Meu pai chega de serviço às 4 da tarde, eu acho que ele foi comprar pão. A casa aberta, estava passando o programa Raul Gil, eu nunca vi Raul Gil. Sábado eu em casa? Nunca. Eu sentei no sofá ainda chorando, comecei a enrolar um baseado de maconha, e aí o Xande ia cantar, o Xande diz que canta axé, e eu dava aula de axé também. Eu falei, vou ver a música que ele vai cantar, e naquele dia, pela primeira vez, ele foi no programa Raul Gil, não para cantar uma música de axé, mas ele foi para cantar uma música de Deus, e a música se chama Deus é Maior.
E ele começou a falar assim: o Deus a quem eu sirvo é um Deus do impossível. Ele pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, faz de você um campeão, faz de você um vencedor, porque Ele é maior. Na hora, eu não ouvi nada daquela letra, eu só ouvi uma frase. A música falava: Deus pega a pessoa que não tem mais jeito. Eu tinha brigado com a minha mãe na semana anterior. Minha mãe, cansada, falava: vai arrumar um trabalho de lixeiro, porque eu fazia entrevista, mas eu ia chapado de maconha e eu não conseguia nem escrever meu nome. E a minha mãe, cansada, discutindo comigo, que mais sofre a mãe, né? E a minha mãe falava assim, aí chegou uma hora que a minha mãe falou: você não tem mais jeito. E eu lembro assim que na hora que ele cantava e falava: Deus pega a pessoa que não tem mais jeito, ali, pela primeira vez, eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu falei assim, com aquela pergunta ainda: quem é Deus? Eu falei para o meu colega: eu preciso conhecer esse Deus. Eu entrei no meu quarto, e eu fiquei por volta de umas 5 horas com a luz apagada, baixei a música na internet, pela música tentando imaginar quem que era esse Deus, que sem eu merecer, colocava uma medalha no meu peito e me chamava de campeão. Deu por volta de umas 11 horas da noite, meu mesmo amigo veio me chamar, porque para dormir, eu tinha que usar maconha, senão eu não conseguia dormir. Meu amigo veio me chamar, na hora que eu fui me levantar, a minha perna ficou bamba, eu sentei na cadeira e Deus falou comigo. Pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus falando diretamente comigo, e Ele falou assim para mim: por que ao invés de você não se esconder nos seus problemas, você não vem a mim, que eu vou resolver todos eles? E eu não consegui sair da cadeira. Pela primeira vez, eu falei não para as drogas. Por hoje, não para as drogas. E eu não consegui. E durante a semana, eu ia lendo a Bíblia, e no Gênesis, e pela Gênesis, tentando descobrir quem que era Deus. Entrei na internet e descobri que tinha um grupo de jovens, chamado Jovem Cristo, que acontecia no sábado. E durante a semana, eu ia lendo a Bíblia, e eu cortei o cabelo, fiz a barba, e nas minhas orações, do jeito que eu sabia rezar, eu falei assim para Deus, né? Se você não der um jeito na minha vida, eu vou sair desse grupo de jovens e eu vou me jogar na frente de um carro. Chamei alguns amigos meus para ir, ninguém quis ir. Falei: eu vou sozinho. E eu fui. Já planejando, lá a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe é perto da paróquia São José. E se não acontecesse nada comigo, eu ia chegar lá na frente da igreja e ia me jogar na frente de um carro para provar para todo mundo que Deus não existia. E eu cheguei no grupo de jovens, era um sábado, olha para você ver, Edu, dia 23 de maio de 2009, o dia que a igreja celebra Pentecostes. Era uma noite de batismo no Espírito Santo. Eu cheguei lá pela primeira vez, um amigo meu chamado Ataíde começou a conversar comigo, era o coordenador do grupo, me acolheu, mas eu não contei nada para ele do meu testemunho. Ele contou algumas coisas da vida dele, eu fiquei quietinho, né? Falei: se eu contar meu testemunho para ele, ele cai de costa. Fiquei no último lugar, e de repente um jovem começou a pregar, não lembro quem que era, e depois que terminou a pregação, teve um momento de oração. E esse jovem falou assim: tem uma pessoa que chegou aqui hoje, que se você se ajoelhar, Jesus Cristo vai dar a salvação para você agora. Você vai experimentar a salvação na sua vida. Algumas pessoas começaram a se ajoelhar, e eu, porque eu não sentia digno de estar naquele lugar por causa dos meus pecados, eu me ajoelhei e eu abaixei a cabeça, eu não tinha nem coragem de olhar para o pregador. E eu abaixei a cabeça, e ele falava assim: eu vejo Jesus Cristo caminhando à sua direção, e Ele está libertando você de todas as correntes que te prendem. É só você levantar o seu braço e invocar o nome de Jesus. Eu lembro que ele falou isso. E para mim era tudo ou nada. Eu tinha feito aquela oração para Jesus, e eu falei: eu vou dar uma chance para Deus entrar na minha vida. Levantei a mão, e eu vi as pessoas orando em línguas, rezando em voz alta. Eu não sabia rezar, mas eu sabia que de alguma maneira Deus estava ali. E eu comecei a invocar o nome de Jesus com todas as minhas forças. E de repente parece que Jesus entrou, mas sabe aquela trombada, aquele capote? Jesus entrou na minha vida, parece que Ele colocou a mão lá dentro do meu coração, aí mexeu lá dentro, arrancou aquela revolta, aquela
dor, aquela mágoa que eu tinha no meu coração. Eu fui batizado no Espírito Santo na primeira vez que eu pisei no grupo de oração. E eu saí daquele grupo ali sem contar nada para ninguém, mas eu já não queria mais me matar. Espera aí, segura um pouquinho aí. Intensivão. É, um intensivão. Mas você que está em casa agora deve estar pensando assim, mas isso é possível? Né? E não apenas o Rodriguinho que está aqui, mas muitos outros que já passaram por aqui, e muitos outros que ainda não vieram aqui, que nós já tivemos a oportunidade de conversar por esse Brasil afora, experimentaram o amor de Deus, porque basta que você permita, a única condição é essa, querer, eu quero, ou eu permito, faz alguma coisa. E talvez hoje, nessa noite, Deus permitiu que você estivesse vendo esse programa para ver um testemunho tão forte como esse, de um jovem que sem motivo nenhum já entrou na droga, já entrou pela cocaína. Como é que é o nome da outra droga? Potenai. Potenai, que aplica em cavalo, em cachorro para correr. Então você imagina as histórias que ainda nós não escutamos que estão por aí. E que de repente, ao entrar na igreja, depois de tanta coisa, experimenta o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, a palavra batismo significa mergulho, né? Esse mergulho no amor de Deus, nesse amor que você talvez não tenha experimentado ainda, que fez do Dunga o Dunga, do Tiba o Tiba, né? O Tiba que veio lá também das Minas Gerais, lá de Divinópolis. Você, eu não sei de onde você é, eu só sei que esse amor está ao seu redor agora, senão você não estaria vendo esse programa. Ao ver esse programa, ao ver esse testemunho, é a mesma coisa de você estar entrando naquele grupo de oração também. Então prepare-se, porque no dia de hoje, no programa de hoje, é uma noite de Pentecostes para nós, né? No final desse programa, nós queremos rezar, pedindo para você o batismo no Espírito Santo. Isso pode acontecer agora, se você quiser. Ô Tiba, você já ouviu muita coisa, mas é bacana, é impressionante quando a gente ouve testemunho assim. Cada vez que a gente escuta, Dunga, a gente fica encantado, porque a gente recorda também da nossa experiência, não é verdade? Toda a história que a gente escuta, a gente também reporta a nossa experiência. A minha, do batismo no Espírito Santo, foi no dia 10 de agosto de 1996, às 2h da tarde. Aquele foi o meu momento. Você se lembra do dia, da hora? Exato. Tudo certinho. Experiência definida. Ali foi o meu momento. Eu cheguei em casa a partir daquele momento. Diferente, querendo uma vida nova, transformada. E isso não é... Quando a gente fala de Jesus, talvez você nunca tenha ouvido falar assim, de Jesus da maneira clara. E talvez você até ouvido, mas não compreende. O que é isso? Experiência de Deus. Como é que é isso, invocar o nome de Jesus? A presença de Jesus, ela é mais real do que você possa imaginar. Eu quero te desafiar a fazer essa experiência. Você que está numa situação de angústia, de falta de sentido na sua vida, invoca, como o Rodrigo fez, invoca no silêncio do teu quarto a presença e o nome de Jesus, invoca o poder dele. Senhor, que a sua misericórdia, então, se o Senhor existe, faz um milagre na minha vida, como fez na vida do Tiba, do Dunga, do Rodrigo. Peça essa graça. Você vai ver que não é uma conversa, não é um papo de religioso, é uma experiência real, verdadeira. Invoque. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa história. A gente sai cantando justamente isso que aconteceu com ele, comigo, com o Tiba, e hoje pode ser com você. Preciso dessa graça, Senhor. Canta com a gente, vai. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá no teu espírito de amor e faz em mim a tua obra, renova o meu viver, ó, perto da banda, né? Preciso de tua graça, ó Senhor, eu preciso dessa graça. Ó, dá-me o teu espírito de amor e faz
em mim a tua obra, renova o meu viver, meu viver. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser. Derrama, derrama, Senhor. Agora, derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser, Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Tem mais PHN pra mim e pra você. Já vai invocando o nome do Senhor. Derrama, derrama, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia o teu fogo abrasador.